Justiça do Paraná torna réu ex-governador do estado, Beto Richa, por organização criminosa e corrupção passiva. Ministério Público do Trabalho monta força-tarefa para apurar a rotina dos jovens atletas do Flamengo que morreram em incêndio. O Ministério Público do Trabalho também quer identificar possíveis responsáveis pelo incêndio e orientar o clube para evitar novos casos semelhantes. Mais de 1.500 pessoas são resgatadas em situação de trabalho escravo no Brasil em 2018. Quase metade destes trabalhadores nunca teve carteira assinada. E a obrigatoriedade do certificado de vacinação em viagens para o exterior. Agora, o certificado internacional de vacinação para o viajante pode ser feito e recebido pela internet. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Justiça do Paraná tornou réu o ex-governador do estado, Beto Richa, por organização criminosa, corrupção passiva também. Ele era investigado pela Operação Integração, que apurava o recebimento de propinas pelo ex-governador, pagas por empresas de pedágio do Paraná. E quem traz mais detalhes a respeito deste assunto conversa com a gente agora, ao vivo, é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, além do ex-governador Beto Richa, outras 9 pessoas tornaram-se réus. Elas são acusadas pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, incluindo Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, e também irmão do ex-governador. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema teria desviado mais de 8 bilhões de reais por meio do aumento de tarifas de pedágio e também de obras não realizadas. Os procuradores afirmam que os envolvidos teriam recebido cerca de 35 milhões de reais em propina. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. O Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, montou uma força-tarefa para apurar como era a rotina dos atletas do Flamengo e em quais condições eles treinavam no clube. A medida foi tomada após a morte de 10 jovens no centro de treinamento do Flamengo na última sexta-feira. O grupo é formado por 5 procuradores do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. A força-tarefa vai apurar se as condições do alojamento atendiam a normas que garantem aos jovens a convivência familiar e se a permanência dos jogadores no centro de treinamentos do Flamengo ocorria de forma excepcional, conforme determinam a Lei Pelé e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público do Trabalho também quer identificar possíveis responsáveis pelo incêndio e orientar o clube para evitar novos casos semelhantes. O MPT se solidarizou com a família dos 10 jovens mortos no incêndio no centro de treinamentos do Flamengo. Em uma reunião de trabalho para tratar de questões ligadas à tragédia no centro de treinamento do Flamengo, será realizada logo mais às 4 da tarde na sede do Ministério Público do Estado do Rio. Integrantes do MP vão realizar esta reunião com representantes do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Governo do Estado e Prefeitura. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, negou o pedido de liminar para a prisão domiciliar ao médium João de Deus. A defesa justificou o pedido da prisão domiciliar por causa do estado de saúde do médium. O ministro destacou que o STJ já havia determinado que a Justiça de Goiás esclarecesse a real situação de saúde do preso e a possibilidade dele ser atendido no presídio. Algumas informações chegaram ao tribunal, mas o ministro Nefe Cordeiro, que é o relator do caso, considerou melhor aguardar outros esclarecimentos antes de enviar o processo ao Ministério Público para parecer. A Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo terá de pagar indenização no valor de R$30 mil à técnica de nutrição que reverteu demissão por justa causa. Ela tinha sido dispensada por improbidade administrativa, mas a acusação não foi comprovada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que converteu a demissão por justa causa da técnica de nutrição em dispensa imotivada, mas negou o pedido de indenização feito pela profissional. De acordo com o TRT, a reversão da justa causa por si só não configura dano moral. Por isso, não caberia reparação além do pagamento das verbas rescisórias. Na reclamação trabalhista, a técnica de nutrição informou que foi dispensada após aceitar uma bolsa de estudos de uma empresa terceirizada que prestava serviços para o hospital ao qual ela era vinculada.
De acordo com a instituição, havia irregularidades no custeio do curso e a empregada estava ciente delas. A profissional recorreu e o processo foi julgado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso, ministro Alexandre Agra Belmonte, divergiu da decisão de segundo grau. O ministro observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a reversão da dispensa por justa causa, por falta de provas, gera ao empregador a obrigação de reparar o empregado. Por unanimidade, a turma condenou a Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo a indenizar a técnica de nutrição em R$30 mil. A Justiça de São Paulo condenou uma seguradora a indenizar os pais de um homem segurado que foi morto a mando da ex-esposa. A mulher era a única beneficiária, mas foi deserdada após ter sido condenada pelo assassinato do ex-marido. Com a decisão da Justiça, os pais vão receber cerca de R$228 mil. Ainda cabe recurso da decisão. Um instrumentador cirúrgico que prestou serviços como pessoa jurídica vai receber todos os benefícios de uma pessoa com carteira assinada. A decisão é do TRT da Bahia. Unicidade de vínculo reconhecida. Este foi o entendimento da primeira turma do TRT da Bahia em relação ao processo de um instrumentador cirúrgico contra Opera Materiais Cirúrgicos. O trabalhador alegou que inicialmente tinha vínculo formal com a empresa, mas foi incentivado a prestar serviços como pessoa jurídica, mantendo as mesmas atividades de antes. Ele ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a unicidade de vínculo entre os dois períodos. O valor da causa foi arbitrado em R$56 mil. Só foi uma imposição da empresa para a manutenção do vínculo. Abriu essa empresa somente para emitir nota fiscal para reclamado. Ele não emitia nota fiscal para mais ninguém. Isso foi inclusive comprovado nos autos e discutido aqui no tribunal. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, explica que não é incomum acontecerem esses pedidos por parte das empresas. Um dos eventos hoje mais conhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho é o evento da pejotização ou do pejotismo, que é um instrumento através do qual alguns tomadores de serviços, para tentar fazer com que o trabalho não seja exercido por uma pessoa física, acabam impondo ao trabalhador que ele abra uma pessoa jurídica para celebrar um contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas. Mas isso não impede que o trabalhador, no âmbito de um processo trabalhista, consiga comprovar essa fraude, essa imposição da abertura de uma pessoa jurídica, comprovando assim que na prática ele trabalhava como uma pessoa física. A Justiça, nesse caso, a despeito da decisão desfavorável na primeira instância, reformada aqui no tribunal na primeira turma, decidiu pela unicidade de vínculo durante todo o período. E ele vai receber todas as verbas correlatas correspondentes à pessoa com carteira assinada, férias, 13º, recolhimento fundiário e etc. 5 requisitos configuram o vínculo empregatício. Trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, quando somente o trabalhador pode realizar a função para a qual foi contratado, o trabalho deve ser não eventual, onerosidade, os serviços prestados devem ser remunerados e subordinação jurídica. Testemunha, prova documental, gravação de áudio, hoje em dia qualquer celular aí tem a possibilidade de você estar gravando uma conversa, tudo isso ele pode reunir e apresentar como prova. E a seguir, o trabalho para resgatar pessoas em situação de trabalho escravo no país. Quando o grupo chega numa propriedade rural e encontra trabalhadores em péssimas condições de alojamento, correndo risco da sua saúde física, realmente a gente tem que fazer o resgate desses trabalhadores, né? Superior Tribunal de Justiça decide que o hospital deve indenizar a família de um bebê que foi impedido de ser amamentado por falso diagnóstico de HIV. De acordo com o processo, após o parto, a família decidiu doar o cordão umbilical do bebê. O material foi enviado para exame em laboratório e o resultado para HIV foi positivo. Por esse motivo, a mãe foi impedida de amamentar. Mas 7 dias depois do parto, um novo exame foi realizado e o resultado para HIV foi negativo. A família entrou na justiça pedindo que o hospital, a médica que fez o parto e o laboratório responsável pelo diagnóstico fossem responsabilizados. Poderia ter sido realizado um outro tipo de exame com metodologia diferente do primeiro para se confirmar, ou até mesmo tirar um novo sangue da mãe
e fazer o exame na mãe. Na primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou a sentença e condenou o hospital ao pagamento de danos morais, mantendo a improcedência da ação quanto à médica e ao laboratório. O hospital recorreu ao STJ. O relator do recurso na 4ª turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a importância do aleitamento materno nos primeiros dias de vida da criança. No julgamento, foi destacada a portaria do Ministério da Saúde, que determina que, em caso de resultado positivo para HIV, é necessária a realização imediata de novo exame, mas o hospital só fez esse procedimento uma semana depois. A demora foi considerada como defeito na prestação do serviço e a indenização foi fixada em R$10 mil. Muita coisa sobre o direito do trabalho hoje aqui no Jornal da Justiça, Rafaela, e tanto que a partir de abril, mais uma notícia sobre o tema, candidatos aprovados do concurso para juiz trabalhista terão que obrigatoriamente cursar disciplina sobre trabalho escravo. Os juízes vão ouvir depoimentos de fiscais, promotores e assistir vídeos de ações de fiscalização. Pois é, Cadu, isso porque há uma preocupação com o risco da redução do conceito de trabalho escravo proposto em projetos de lei que estão em andamento no Congresso Nacional, ao não considerar o conceito de escravidão contemporânea. Essas propostas podem fazer com que a situação do trabalhador que não tenha água potável para beber, por exemplo, nem local para fazer suas necessidades, seja considerada análoga a trabalho escravo. E ainda sobre esse assunto, uma triste realidade. Quase metade dos trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo nunca teve emprego formal. É o que mostra a pesquisa do Ministério da Economia, que traçou o perfil das pessoas resgatadas em todo o país. 1.723 trabalhadores foram encontrados em situação de trabalho escravo ao longo do ano passado. 45% deles nunca tiveram emprego formal. 55% tiveram apenas um trabalho com carteira assinada. Dos últimos registros, das últimas movimentações do CAGED por demissão, mais de 60% foi por demissão involuntária. Então, eles não pediram demissão do seu trabalho, então se encontraram numa situação de desemprego. E, em razão disso, o próximo passo foi um contrato de trabalho que acabaram sendo explorados para o trabalho escravo. Os empregadores que foram pegos explorando mão de obra pagaram quase 3,5 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. Foram emitidas 1.048 guias de seguro-desemprego e os contratos de trabalho imediatamente interrompidos. A maior parte dos flagrantes de trabalho escravo foi registrada na região Nordeste, seguida da região Sudeste, Norte, Centro-Oeste e da região Sul. 87% dos trabalhadores eram homens e 13% mulheres. O Grupo Especial de Fiscalização reúne diversas entidades de proteção ao trabalhador. Desde 1995, quando foi criado, mais de 53 mil pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão. Quando o grupo chega numa propriedade rural e encontra trabalhadores em péssimas condições de alojamento, correndo risco da sua saúde física, realmente a gente tem que fazer o resgate desses trabalhadores, né? Porque não há condições deles continuarem alojados em barracões de lona preta, fazendo as suas necessidades fisiológicas na mata, né? Não tendo um local adequado para fazer suas refeições, sujeito ao ataque de animais peçonhentos. Então, é uma situação muito delicada. E lembrando que qualquer denúncia de trabalho escravo pode ser feita nas unidades do Ministério da Economia em todo o país e pelo Disque 100 dos Direitos Humanos. E quem continua com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio é o subprocurador do Trabalho, Ricardo Pereira, a quem eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, a participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação. Bom, em pleno 2019, a gente falar de trabalho escravo parece algo incompatível, triste, mas infelizmente é a realidade. Né, doutor Ricardo, por que, em primeiro lugar, a gente usa a expressão trabalho análogo ao de escravo? Essa expressão está cunhada no Código Penal, trabalho em condições análogas de escravo. E a ideia é que o trabalho escravo contemporâneo é diferente do trabalho escravo no passado, né, aquele que ocorreu e foi abolido no século XIX. Então, a ideia é diferenciar. É verdade que há alguns pontos em que
o trabalho escravo contemporâneo se aproxima do trabalho escravo do passado. Doutor, existe uma culpa objetiva em relação a essa situação, e aí eu pergunto, nós temos um intermediador chamado gato, que faz aliciamento da pessoa, e temos a pessoa que emprega, muitas vezes, e muitas vezes não, toda vez a pessoa que emprega essa pessoa é responsável por aquela situação. A culpa também é do gato, como também do empresário ou da pessoa que está empregando aquela pessoa? Sim, o empresário ele é responsável por tudo que ocorre no seu estabelecimento, na sua propriedade. Então, ele vai responder por tudo que aconteça ali, né, em vários aspectos do direito. A alegação de desconhecimento civil, não vale. Não, a alegação de desconhecimento não vale. Por que é tão difícil erradicar o trabalho escravo no Brasil, já que a gente fala há tanto tempo sobre isso, né? O Brasil, infelizmente, os índices só aumentam de trabalho escravo, de trabalhadores encontrados em situações análogas à de escravidão. O que falta para a gente avançar? O problema é muito complexo, né? Porque envolve pobreza, um problema cultural também, e algo que está muito presente é a deficiência da fiscalização trabalhista. Há muito tempo há um pleito dos auditores fiscais pedindo concurso para preencher os cargos vagos, e isso não tem sido providenciado. Então, é importante fortalecer a fiscalização do trabalho, e ela deve estar presente em todos os locais do país. Isso que vai inibir, infelizmente, o empresário infrator, ele confia na impunidade, na ausência de fiscalização, e realmente o quadro leva a isso, porque, né, o fiscal dificilmente consegue estar presente em todos os estabelecimentos em que há problemas. Multas milionárias não adianta definitivamente, doutor É Ricardo? importante que haja condenação em multas, né? A primeira medida que se toma, geralmente, é o pagamento daqueles trabalhadores das verbas rescisórias, né? Porque eles são devedores do empregador, né? Tudo que passa naquela relação é cobrado dele, como se, né, ele fosse responsável pelos instrumentos de trabalho, por exemplo. Então, ele acaba pagando por tudo. Então, ele é um devedor. Quando chega a fiscalização, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, com a polícia, às vezes o Ministério Público Federal, né, se procura fazer o resgate, porque não há condições de continuidade daquela prestação de serviço, né, aquilo traz um mal muito grande para o trabalhador e para a coletividade como um todo, para a imagem do país, né, se paga as verbas rescisórias, se pede uma indenização imediata para que aqueles trabalhadores possam ter a reparação do ocorrido, pelo menos em parte, né? São trabalhadores que vêm de fora e, geralmente, terminando essa situação, ele sai também do local. Dificilmente ele vai ser localizado depois para um pagamento de verbas adicionais. Então, é muito importante a solução ali, ainda que seja uma solução provisória, naquele momento do resgate. Agora, doutor, há uma imagem, normalmente, quando falamos a respeito disso, inclusive na reportagem vimos que o Nordeste é mais conhecido exatamente por causa dos rincões que são mais afastados, mas tanto no Brasil quanto no mundo, a realidade do trabalho análogo à de escravidão, ela é uma realidade também urbana. Haja visto as manufaturas, no caso do Brasil, os bolivianos, imigrantes de uma maneira geral em outros países também, e até na indústria da moda, isso é bastante famoso. Então, é uma realidade que ela não é restrita a essa imagem que nós temos do campo. Não é restrita, isso foi modificado há algum tempo atrás. Nós temos hoje trabalho escravo urbano, tá? E não só em confecções, também na construção civil, e o problema é o mesmo, é a ausência de fiscalização. A fiscalização é deficiente para atuar tanto no campo quanto nas cidades. Campanhas são necessárias também? São necessárias, mas é um problema complexo, então tem que ser atacado em várias frentes, né? A questão da educação, a questão do desenvolvimento sustentável, tá? E as condições de trabalho, de um modo geral, né? É muito importante que o direito do trabalho ele tenha essa força para preservar um patamar civilizatório, né, de condições de trabalho. E, lamentavelmente, o que está acontecendo? A gente está barateando, né, o trabalho e dando vantagem para quem viola o ordenamento jurídico. A pessoa, pela necessidade, acaba se A pessoa acaba aceitando, depois essa pessoa vai ter dificuldade para acessar a justiça, acesso às instituições, né, acesso aos sindicatos, à defensoria pública. Hoje em dia, o trabalhador é onerado para entrar com uma ação judicial.
Tá? E depois, na hora de receber os seus créditos, isso vai ser corrigido pela TR. Foi o que colocou a reforma trabalhista, que é inconstitucional, todos nós sabemos, o Supremo já disse várias vezes, né? Mas se insiste na aplicação dessa taxa que acaba expropriando o patrimônio do trabalhador. São anos de espera, né, que a gente precisa são muitos os problemas. Teremos outras perguntas a fazer, mas infelizmente vamos ter de voltar a esse assunto várias vezes aqui no Jornal da Justiça. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Ricardo. E você vai ver no próximo bloco, o certificado internacional de vacinação agora pode ser retirado pela internet. Quase 140 países exigem o certificado. É uma garantia de que o viajante está imunizado. Uma boa notícia para quem pretende viajar para o exterior. O certificado internacional de vacinação já pode ser solicitado pela internet e o prazo para receber o documento é de até 5 dias. Vale lembrar que a maioria dos países exige o certificado. A Organização Mundial de Saúde tem um acordo de proteção sanitária para controle de doenças. Por isso, o cartão de vacinação internacional é padronizado e cabe a cada país determinar o tipo de vacina exigida para entrar. O que acontece é que cada país se mantém soberano para dizer que tipo de vacinação ele exige de um determinado país, né? E aí, claro que a Organização Mundial da Saúde também apresenta os lugares onde tem os principais focos de febre amarela, de malária, por exemplo. Victor precisou do certificado de vacina internacional para estudar na Austrália. O visto de estudante não era suficiente para mim conseguir entrar no país, eu precisava de algo a mais, que é algo que muitas pessoas não sabem, que é esse papelzinho aqui, ó, que é a Carteira Internacional de Vacinação ou Profilaxia, a CIVP. E foi muito simples tirar isso aqui. Eu fui a um SUS, tomei a vacina de febre amarela, que é necessária para a Austrália, e com essa documentação do SUS, a carteirinha do SUS, eu fui num guichê da Anvisa, que tem um no aeroporto de São Paulo, mostrei para eles e eles me retornaram esse papelzinho aqui. A exigência da validade da vacina contra a febre amarela é porque no Brasil tem um mosquito transmissor da doença. Quase 140 países exigem o certificado. É uma garantia de que o viajante está imunizado. E fiquem atentos, mesmo onde não exija o cartão de vacinação, o passageiro pode ser barrado em uma conexão pela falta do documento. E agora ficou mais fácil tirar o certificado internacional de vacinação. Desde o mês passado, o documento pode ser solicitado pela internet no portal do Cidadão do Governo Federal. Basta anexar os documentos e incluir as informações da vacina que serão analisadas por técnicos da Anvisa. E em 5 dias pode estar disponível no e-mail. Apesar do procedimento ser recente, a Anvisa já percebeu uma diminuição na demanda presencial. Nós recebemos muitas pessoas que vêm do entorno, vêm de cidades distantes, simplesmente para retirar o cartão internacional. Com esse procedimento, ela vai poder fazer tudo isso da sua própria casa, com muito mais agilidade, com muito mais conforto e com a tranquilidade que esse documento vai ser acolhido em todos os países que exijam o certificado. E lembrando que quem já tem o cartão não precisa trocar, mas se quiser é só solicitar pelo Portal do Cidadão, no endereço eletrônico www.serviços.gov.br. O programa Saber Direito desta semana apresenta o curso de Direito Orçamentário, um dos segmentos do direito financeiro. As 5 aulas tratam de orçamento, receitas e despesas e endividamento. No Saber Direito Profissão, a professora Tamires Felizardo fala sobre a carreira nessa área. E no Saber Direito Responde, ela tira dúvidas de estudantes. Não perca! Justiça do Trabalho na Bahia paga 2 bilhões e 500 mil reais aos reclamantes em 2018. 2018 foi um ano de grandes conquistas para a Justiça Trabalhista baiana. Foram resolvidas mais de 182 mil ações e quase 2 bilhões e meio de reais foram pagos aos reclamantes. O TRT aqui da Bahia manteve um equilíbrio muito grande, tanto no reconhecimento de direitos do empregado, como também na manutenção da atividade econômica do empregador. No total, o TRT da Bahia solucionou 108 mil ações trabalhistas em 2018 na primeira instância, sendo que
cerca de 3% foram julgadas totalmente procedentes, ou seja, os trabalhadores tiveram todos os pedidos atendidos. 12% foram consideradas improcedentes. Quase 40% foram julgadas procedentes em parte, quando somente alguns dos pedidos são deferidos, e 28% foram resolvidas por meio de acordos. O número de conciliações foi alto. O Sejusc 1, inaugurado em 4 de junho, solucionou nos 6 primeiros meses 563 acordos e pagou mais de 12 milhões de reais aos trabalhadores. Na conciliação, na mediação, são as partes que vão pôr fim ao conflito entre elas, de uma forma em que as próprias partes é que vão construir aquela solução com a ajuda do conciliador, do mediador. O Sejusc 2 foi inaugurado em 5 de novembro, em parceria com o Juízo de Conciliação de Segunda Instância. Também contribuiu para o avanço dos resultados. 2018 foi um ano bastante profícuo. Nós conseguimos fazer conciliações em 5.279 processos, com índice de conciliação médio de 90%. A cada 1.000 processos que chegaram, nós conseguimos fechar 900 conciliações. Vale ressaltar que esses acordos representaram um montante total de cerca de 196 milhões de reais, que vão ter como beneficiários quase 9.500 pessoas. Foi um ano com escassez de recurso financeiro, com contingenciamento, foi também um ano com redução de força de trabalho, fazendo com que a produtividade tivesse que ser aumentada. E aí vem coroar todo o exercício de 2018, o selo ouro, que nós recebemos do CNJ, para premiar toda a conformidade e o resultado da prestação jurisdicional. A expectativa para este ano é intensificar ainda mais os trabalhos. A meta é que em 2019 nós... o Sejusc 1 possa envolver mais varas, até englobar todas as 39 varas de Salvador. Além disso, pretendemos também expandir para o interior. E a gente pretende, em 2019, intensificar a sistemática da mediação com o servidor, intensificar os esforços de conciliação em processos que estão na fase recursal, tentando trabalhar melhor filtros para que a conciliação seja mais eficaz nos processos da segunda instância. Estamos atingindo números excelentes e que queremos aumentar em muito agora no ano de 2019. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até amanhã. Mais notícias do Poder Judiciário você acompanha logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.